De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o reumatologista Dr. Rodrigo de Oliveira e o tema de hoje é ácido úrico. Bom, o que eu quero saber, gente, do Dr. Rodrigo é o que o paciente que tem a hiperuricemia sente e que pode ter uma suspeita aí que está com a doença e deve procurar o médico. Perfeito. É bom deixar claro que somente os níveis elevados de ácido úrico geralmente não cursam com nenhum sintoma, sendo que é muito comum na população. Você imagina a população acima de 40 anos, 10, 15% da população... Opa, eu aqui em primeiro lugar, do grupo. Tá aí uma coisa que eu não quero entrar na concorrência. Vai entrar. Mas você vai entrar aí. Não, eu vou entrar, mas falta muito tempo. O fato é que é muito prevalente o aumento do ácido úrico. Né? Sim. Somente quando tem níveis muito elevados que você vai preocupar com esses níveis, né? E às vezes tratar, tomar algumas medidas, né? Mas é importante que geralmente o paciente que tem ácido úrico elevado é um indício que ele pode estar com alguma alteração metabólica, como por exemplo a síndrome metabólica, que recentemente foi discutido aqui. A síndrome metabólica associada geralmente à obesidade, que é muito comum, o paciente ter ácido úrico elevado e obesidade. Alteração dos níveis de colesterol, a chamada dislipidemia, né? A hipertensão arterial. Então, é importante, nesse contexto, abordar as outras condições que estão associadas à elevação dos níveis de ácido úrico. Bom, e quando em níveis muito alterados e você já tiver sintomas como uma crise de gota, né, ou cálculo, né, então ele vai sentir dor na articulação. Vai inflamar, é bem vai clássico, crescer, né? vai ficar Inflama, fica vermelho, quente, a dor é muito intensa, principalmente nos membros inferiores inicialmente, em crises. Dura alguns dias e depois melhora. E isso ele não bateu em nada, ele não teve... Por vezes ele se confunde, porque às vezes a dor é tão intensa e o início é tão súbito, e pode ser precipitado após um esforço físico, um futebolzinho, com churrasquinho, com bebida alcoólica. Uma caneladinha. E aí às vezes ele procura o pronto-socorro por conta daquela dor intensa, achou que tinha se quebrado, que machucado, alguma coisa assim. Uma lesão. Mas, na verdade, a crise é bastante intensa, fica bastante vermelha e é clássica. Depois de ter a primeira, a segunda, o diagnóstico... Aí ele vai procurar, né? Ele já acostuma. Não. Doutor Rodrigo, que gostaria que você falasse o seguinte pra gente. Dos 40 anos, normalmente, que se mais predispõe a essa doença. Te pergunto, existe, por exemplo, assim, crianças que podem ocorrer esse ácido úrico? Pode, né? O aumento do ácido úrico no sangue não chega por si só a ser uma doença, é uma condição clínica, é um achado, né? Mas existem principalmente as condições herdadas, genéticas, que você já pode, ao nascer, já ter ácido úrico. Não, algumas condições genéticas é letal. A criança, ao desenvolver, ela tem alteração do metabolismo e não se desenvolve adequadamente e às vezes tem alteração neurológica, etc. Outras vezes, a criança, geralmente na fase da adolescência, que você começa a elevar os níveis de ácido úrico. Mantém-se elevado por 10 a 20 anos, quando ele começa a realmente ter a crise de gota, por exemplo, o cálculo. Né? Fica um período longo. E aí, doutor, como tratar isso? O que esse paciente deve evitar de alimentos? Se existem medicamentos? Como que é feito esse tratamento? Né? O tratamento, a abordagem do tratamento, ela visa orientar o paciente, evitar aqueles alimentos que sabidamente elevam muito o ácido úrico, que tem um conteúdo muito grande de ácido úrico, principalmente que tem proteína. Por exemplo, os derivados de fruto do mar, né? O sardinha, salmão, mexilhão, camarão, lagosta, que não é uma prática tão comum nos brasileiros, mas miúdos é outra condição que tem muito, né? O coraçãozinho, o fígado, moela, miolo, tem muito, né? Grãos também é classicamente descrito, mas tem bastante também. No entanto, a gente leva em consideração que aqueles 10% que a gente fala do total de ácido úrico é oriundo da dieta. Sim. A não ser que o paciente tenha uma relação muito grande, fala, comi isso, tive a crise de gota, você tira, caso contrário não. Perfeito. E para aquelas deformidades que ficam, há algum tratamento cirúrgico para isso ou não? Sim. Porque fica muito visível, né? Feio, com certeza. Não, tem sim. É importante primeiro você realmente controlar os níveis do ácido. Claro. Por vezes, somente fazendo isso, você já tem uma regressão dos chamados tofos, né? Que é essas nodulações que ocorrem principalmente no cotovelo, mão, na orelha, né? Mas, às vezes você pode fazer ressecção cirúrgica mesmo, né? Por questão estética, né? Porque às vezes incomoda. Mas olha, pena que o tempo, Luciana,
lascou, gente. Como Olha diz a aí. chique Zé Zenagem. Querido, não sei como agradecer, doutor Rodrigo. Eu achei maravilhoso essa entrevista. Você foi ótimo, bom e ótimo. Obrigada, Pessoal, tchau, gente. Beijos, até mais. Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Vivenda do Brasil. Cosméticos inteligentes.